Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema e uma indagação feita aqui pelos nossos seguidores sobre a vida intelectual. E principalmente em se tratando de uma discussão que é muito própria para os tempos modernos, onde a gente cada vez mais nos é exigido ter um conhecimento, né, sobre diversos assuntos. E a leitura é um ponto fundamental, é aquilo que vai te diferenciar dos outros profissionais. Mas a busca pelo conhecimento, ela não pode ser apenas utilitária. A gente não busca nos livros e no conhecimento apenas o utilitarismo, aquela vontade de querer ascender profissionalmente, ganhar muito dinheiro. A busca do conhecimento, ela tem uma sacralidade, né? Eu vejo como uma sacralidade, a busca da verdade, aquilo que Cristo anunciava. E cada vez que a gente busca o conhecimento, a gente busca essa sacralidade. Então, eu entendo que o primeiro passo é a evolução de uma espiritualidade sadia, a compreensão de que o conhecimento nos foi dado por Deus, a inteligência nos foi dada por Deus, daí porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos ato e potência para crescer. E aí, por sermos uma obra, uma centelha divina, esse conhecimento, quando evolui dentro de um contexto espiritual, ele ascende e vai a uma ascese muito maior. Eu me realizo como pessoa, com o meu propósito desse conhecimento. Tem um livro muito interessante que eu aconselho vocês, do padre Sertlenges, que é A Vida Intelectual. E aqui eu estou até comprando uma nova edição, dada a importância que tem esse livro, para exatamente comentar com meu filho, conversar com ele sobre isso. E aqui ele fala sobre todo o itinerário de uma vida intelectual. Quando a gente fala sobre hábito de leitura, é muito importante destacar isso, porque o intelectual, aquele que busca o conhecimento, ele tem momentos muito solitários, né? Ele tem um esforço, porque ele está de fato, né, utilizando todas as suas conexões neurais, se concentrando, se dedicando, né, para reter aquele conhecimento, para gravá-lo na memória e, acima de tudo, utilizá-lo na sua vida cotidiana, no seu praxe cotidiano. Então, é preciso que estabeleça uma rotina. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que eu crio o hábito de leitura? Começando aos poucos e de forma gradual. Veja bem, se você quer desenvolver uma atividade física para conseguir um corpo malhado, o que você faz? É um processo lento das hipermetropias, né? Você vai começando a aumentar o peso dos halteres e aí, na sequência, você vai desenvolvendo essa musculatura corporal. A musculatura intelectual chega a ser muito semelhante. Você começa lendo aos poucos e vai evoluindo nesse processo. Só que a vida intelectual, ela tem que ter um processo. Você não pode começar, o Deus dará. Você tem que ter sempre um processo. Por exemplo, eu particularmente começo do conhecimento filosófico, aí busquei alguns pré-socráticos, mas tive especial atenção em Sócrates, Platão e Aristóteles. Na sequência, evoluí para dois grandes pensadores, né? Que aí já é numa perspectiva mais espiritual, que vai ao encontro da minha catolicidade, que é São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e a partir daí a gente começa a construir um conhecimento filosófico. Na mesma proporção, você vai tendo também um conhecimento histórico, então a gente vai estudar um pouquinho a história das civilizações ocidentais, as épocas históricas, que depois eu posso anunciar alguns livros aqui para você ter um conhecimento histórico. Você também tem um conhecimento, por exemplo, na área econômica, a evolução do processo da economia. Aqui no caso do Brasil, aqueles livros que marcaram, como de Sérgio Buarque, como Gilberto Freire e outros mais, para a gente entender a dinâmica da construção sociológica no Brasil. Então, são livros fundamentais. E eu que opto pela área do direito, eu não posso deixar de ler, né? Beccaria, não posso deixar de ler, né? Rudolf von Harry, né? Não posso deixar de ler o próprio Tomás de Aquino, que para mim é a base da construção desse direito natural, de forma muito interessante nessa construção do direito, do justnaturalismo teológico, e outros mais. Então você vai mergulhando nesses autores e na mesma sequência você não vai prender-se apenas à filosofia, à sociologia, à história. Você vai ler os grandes clássicos da literatura. Eu não posso deixar de ler William Shakespeare, eu não posso deixar de conhecer, por exemplo, Stendhal, eu não posso deixar de conhecer Dostoiévski, né? Tantos grandes autores que nos embelezam, né? Cervantes.
Aqui no Brasil, em especial, tem grandes autores. Machado de Assis, para mim, é um dos maiores literatos do mundo contemporâneo, né? Uma coisa extraordinária, a obra de Machado de Assis. E por aí vai. Então, essa vida intelectual é uma construção permanente, mas que vai te exigir hábito, vai te exigir esforço. Não é fácil, não é simples. Você tem que ter uma aquisição de uma boa biblioteca, né? Eu posso, inclusive, depois recomendar aqueles livros que são fundamentais, a leitura desses clássicos. Eu, por exemplo, agora meu objeto de estudo tem sido um pouquinho mais sobre a Idade Média, né? E para isso eu tenho me dedicado aos estudos do grego, do latim, exatamente para facilitar a leitura de alguns textos. Então, é preciso evoluir nesse processo e se dedicar. A melhor forma de você encontrar o hábito para a leitura é dedicar-se, fazer com que o livro seja sempre permanentemente um companheiro. Ele está aqui atrás de mim, aqui na frente tem mais livros, no meu quarto tem mais livros, então eu vivo rodeado de livros. Eu não leio um livro só por vez, é sempre 3, 4, 5 livros. Eu gosto sempre de pesquisar. Quando eu assisto alguém falando sobre um livro X, eu vou lá e anoto, procuro logo, deixo reservado, porque é esse encanto, essa vontade sempre de querer estar aprendendo, essa curiosidade permanente é que vai fazer esse processo de evolução. Então, espero ter ajudado vocês a lançar essas primeiras sementes, né? Para que vocês construam um bom hábito de leitura e tenham sempre nos livros esse companheiro. Um abraço e até o próximo.